Olá, amigos que nos acompanham. Meu nome é Milton Bueno Júnior, sou advogado, gestor condominial e bem-vindos a mais um vídeo do quadro Chama o Síndico. Na semana anterior, nós vimos um pouco das especificidades e dos conceitos do que são os quórums. Falamos sobre maioria absoluta, falamos sobre maioria simples e hoje iremos falar um pouco mais detalhadamente sobre os quórums específicos, os quórums especiais. Há nos condomínios alguns itens que são mais complexos, que são mais difíceis ou que são mais caros. A lei então busca proteger que a maioria, que a vontade da maioria seja o que determina o que será feito, o que será aplicado, o que será aprovado e, portanto, o que será utilizado no condomínio. É para isso que existem os quórums específicos ou os quórums especiais nas assembleias de condomínio. Uma coisa é você tratar, por exemplo, da manutenção ou do reajuste da cota condominial para o próximo período. Ela exige um quórum menor, já que se trata do dia a dia, do operacional do prédio. No entanto, pode ser que nas assembleias você tenha uma obra vultuosa, como por exemplo a troca da fachada do condomínio. Logo, os interesses, os custos e os benefícios são muito maiores. Portanto, a lei protege e tenta garantir que a vontade da maioria seja aplicada através da imposição de um quórum, de uma participação e de um número maior de condôminos para aprovar esse determinado item. Nós lembramos sempre que os votos são tomados a partir do cômputo da fração ideal de cada unidade, bem como que os devedores devem ser excluídos quando se trata de quórums específicos ou de quórums qualificados. Portanto, vamos falar agora alguns desses itens ou dessas pautas que exigem um quórum qualificado e que você certamente irá se deparar com algum deles no dia a dia do seu prédio. Onde eu encontro quais são os quórums necessários para cada item ou para cada votação? Procure sempre na sua convenção condominial. O Código Civil estabelece que a convenção é quem irá ditar, é quem irá determinar os quórums para cada caso. Se o seu prédio não tem convenção ou se a sua convenção for omissa, valerá o quórum estabelecido no Código Civil, que é o quórum que nós iremos tratar a partir de agora para certos casos. A alteração da convenção condominial. Para que você altere a sua convenção condominial e você, por exemplo, crie direitos ou restrinja direitos, é necessário que esses direitos estejam na convenção condominial. Quando você cria um direito, você precisa alterar a sua convenção condominial e, para isso, a lei estabelece um quórum qualificado, um quórum específico de 2/3 sobre o total das unidades. Então, no seu prédio, se foram criados ou se foram restringidos algum direito e não foi através de um item específico de alteração da convenção condominial, você pode ingressar na justiça pedindo que esse item seja cancelado, seja anulado, por não ter sido respeitado um quórum específico. Um outro quórum, inclusive esse foi tema de alteração recente da nossa legislação, é a alteração da unidade condominial ou da finalidade da unidade condominial ou área útil. Imagine que você tenha no seu prédio um determinado espaço comum, ele está ocioso e você quer transformá-lo numa academia, por exemplo. Para isso também se aplica o quórum especial de 2/3. Anteriormente se exigia a totalidade, a unanimidade dos votos, mas com alteração recente agora de 2-3 meses atrás, o quórum caiu para 2/3. Por falar em quórum que exige a unanimidade, caso você queira construir um novo pavimento ou um novo prédio na área do seu condomínio, você vai precisar sim da totalidade e unanimidade dos votos dos condôminos do seu prédio. E alteração de fachada, podemos alterar a fachada? Embora a lei não trate especificamente desse item e também nós temos visto que na prática as próprias convenções ela apenas veda a alteração de fachada, o STJ tem consolidado o entendimento de que é possível alterar a fachada do prédio desde que com o apoio
desde que com a ciência e aprovação da unanimidade dos condôminos. Um outro quórum qualificado que nós vemos no dia a dia a sua prática ser realizada é a possibilidade de você impor uma multa maior para aquela unidade que reiteradamente descumpre com as suas funções enquanto condômino. Para este quórum, você pode estabelecer uma multa de até 5 vezes o valor da cota condominial, desde que um item específico numa assembleia e que seja aprovado por 3/4 dos condôminos restantes. Você tira o condômino infrator, ele não vota, e 3/4, aprovando essa multa de até 5 vezes o valor da cota condominial, poderá ser então aplicada a esse condômino que reiteradamente descumpre com suas funções no condomínio. Por fim, vamos falar um pouquinho agora também de um outro item que erroneamente nós vemos serem aprovados sem que se respeite o quórum qualificado. Estamos falando das obras voluptuárias. As obras voluptuárias são aquelas ligadas ao deleite visual, são aquelas ligadas ao embelezamento do prédio. A lei estabelece que, para esses casos de obras que simplesmente tornam mais belo, tornam mais agradável o olhar, o ver o condomínio, sejam aprovadas ou sejam realizadas desde que aprovadas por 2/3 dos condôminos. Na prática, nem sempre a gente tem visto isso e tratam uma obra, por exemplo, troca do piso ou do pastinhamento do hall de entrada, aplicando metade mais um dos presentes. Cuidado, essa decisão ela pode ser revogada, ela pode ser anulada, já que a lei claramente estabelece que o quórum necessário é 2/3 do total das unidades. Se você, por exemplo, não concorda com aquela votação e você quer anular, você quer revogar as decisões, primeira coisa, olhe lá, tinha 2/3 das unidades aprovando? Não. Então você seguramente pode ingressar com ação na justiça pedindo a revogação dessa deliberação por conta de não ter seguido, de não ter acompanhado o quórum mínimo exigido para ela. Agora que você viu, agora que você conhece em cada um dos principais quórums no condomínio, fique atento às próximas assembleias no seu condomínio. E se não foi respeitado o quórum, grite e a justiça está lá para garantir os seus direitos. Obrigado, até o próximo vídeo.